Muitos conhecem o amor de um pai, muitos conhecem o amor de mãe, ou até mesmo o amor de um homem para com uma mulher, ou de uma mulher para com o homem. Mas será que de alguns de vós já conheceram o amor de um Deus Pai, para com todos os filhos, para com todas as pessoas dessa terra? Eu direi a verdade sobre Deus, sobre o amor de Deus. Muitos tentam buscar a felicidade com as coisas dessa terra, tentando preencher um vazio com as coisas materiais, como um quebra-cabeça faltando uma peça. Essas pessoas tentam preencher esse espaço com as coisas deste mundo, mas nunca se perguntaram a verdade: o que está faltando em mim? O que está faltando em mim? Será que é dinheiro? Será que é fama? Será que o que está faltando em mim é a falta de pessoas ao meu lado? Mas a verdade é que elas nunca reconheceram que ainda falta algo ou alguém, falta Deus. Pois, diferente das coisas dessa terra que podem ser substituídas, Deus não pode ser substituído por essas coisas. Muitos tentam substituir Deus por dinheiro. Muitos tentam substituir Deus com carros. Muitos tentam substituir Deus com as coisas dessa terra. Mas a verdade é que tudo isso que está nessa terra é passageiro, pois um dia acabará. Mas o amor de Deus por você que está ouvindo essa mensagem, não acabará nunca. Direi uma palavra que está escrita em Jeremias, capítulo 18, que está escrito dessa maneira: o vaso do oleiro. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? Ó casa de Israel, diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Muitos ficaram sem compreender essa palavra, mas direi de uma maneira bem simples para que vocês possam entender. A palavra de Deus veio a um homem chamado Jeremias. Então Jeremias desceu a uma casa de um homem que fazia vasos, e esse homem estava fazendo um vaso de barro. Só que então acabou que esse vaso se quebrou. Diferente de todos os outros homens que pegariam o barro e jogariam fora, aquele oleiro fez diferente. Ele pegou o mesmo barro e do mesmo barro fez outro vaso, até que pareceu bem aos seus olhos. Ele não descartou aquele vaso, jogando ele no lixo. Assim Deus nos ensina uma lição: Ele não jogará nós no lixo, como muitas pessoas fazem assim neste mundo. Muitas pessoas, quando veem que alguém está quebrado, descartam. Quando alguém está simplesmente totalmente destruído, elas não o ajudam ou pouco importa. Está escrito outra palavra da seguinte maneira: o endemoniado gadareno, que fala da seguinte maneira, que está escrito em Marcos, capítulo 5, em diante. Diz dessa maneira: e chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, saiu-lhe ao encontro o dos sepulcros um homem com um espírito imundo, o qual tinha sua morada com os sepulcros, e nem ainda com as cadeias podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e em grilhões e em migalhas, e ninguém o podia amansar, e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou, e clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te
por Deus que não me atormentes, porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogaram-lhe muito que os não enviassem para fora daquela província. E ali estava pastando, no monte, uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um desempenhadeiro no mar, e era quase 2.000 porcos, e afogaram-se no mar, e os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade, nos campos, e saíram muito a ver o que era aquilo que tinha acontecido, e foram ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. Entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi, e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Novamente, Jesus mostra outro exemplo. Havia um homem gadareno, um homem que estava endemoniado nas províncias dos Gadarenos. Cristo, então, sabia que aquele homem estava sofrendo com esses espíritos imundos dia e noite, e que ninguém o podia ajudar, porque muitos, simplesmente quando perceberam que aquele homem não tinha jeito, que não conseguiriam ajudá-lo, jogaram ele nos sepulcros, e aquele homem se feria-se com pedras de dia e de noite. Mas Cristo Jesus atravessou o mar junto com seus discípulos e foi até essa província dos Gadarenos, assim então libertando esse homem dos espíritos imundos que havia nele. E Cristo então libertou aquele homem, pois ele sabia com grande sofrimento ele estava passando. Mas as pessoas que estavam perto, as pessoas que moravam naquela província, simplesmente perceberam que aquele homem não estava mais endemoniado. Ao invés delas ficarem felizes pelo homem ter ficado bem, elas simplesmente pediram para Cristo Jesus saírem daquele lugar, pois estavam mais preocupadas com os bens materiais, com os porcos que acabaram morrendo, com as fazendas, com aquilo tudo, pois temeram, mas não ficaram felizes com a libertação de um homem que estava sendo atormentado dia e noite, se cortando com pedras, morando em sepulcros. Assim Cristo ensina a nós uma lição. Que ele ensina é que ele, quando quer salvar, ele vai aonde você estiver e transforma a pessoa que muitos acham que não tem mais jeito em uma pessoa transformada. Ele pega aqueles que são descartáveis para a sociedade deste mundo e faz um vaso novo, assim então como eu li no vaso do oleiro que vocês ouviram. Pois também existem outros exemplos para que você venha saber que Cristo, além de amar você, de que Deus, além de amar você, Ele irá aonde você estiver, pois Ele não te deixará sozinho. E vocês se perguntam: como saberei se isso é verdade? Como saberei se Deus está comigo? Como saberei se esse Deus que você diz, Ele é meu amigo ou meu Pai e está sempre ao meu lado? Se eu aceitá-lo como o Senhor Salvador. Vou ler outra palavra que está escrito em Daniel, capítulo 3 em diante. Está escrito assim: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, a altura da qual era de 70 covados, e sua largura de 600 covados, e levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. O rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sapatras, prefeitos, presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros e os oficiais, e todos os governadores das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado, e o arauto apregoava em alta voz e ordenava-se: vós, povos, nações, gentes de todas as línguas, quando ouvirdes o som da bozina, do pífaro, da harpa
harpa, da sabuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vós prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que se não prostrar e não adorar, na mesma hora será lançado no forno de fogo ardente. Então aqueles instrumentos foram tocados e todas aquelas pessoas das províncias, de outras províncias, se prostraram diante da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, pois temeram de ser mortas, pois temeram que simplesmente o rei jogasse elas dentro do forno. Mas havia três homens diferentes que serviam a Deus, que serviam ao Deus Pai, a quem eu me refiro. Os seus nomes eram Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram conhecidos na província da Babilônia. O rei Nabucodonosor ficou sabendo, pois alguém disse que aqueles homens não tinham se prostrados, somente eles não tinham se prostrado à estátua de ouro. O rei Nabucodonosor deu mais uma chance para aqueles três homens, e novamente tocou-se a buzina e todos os instrumentos para que simplesmente eles pudessem adorar e se prostrar diante da estátua do rei. Mas eles continuaram de pé, pois a única pessoa para quem eles se prostrarem é para o Deus vivo, o Deus Pai. Eles não se prostraram, eles simplesmente continuaram de pé. O rei então ficou furioso e mandou jogar aqueles homens dentro do fogo de forno ardente. Só que então Nabucodonosor disse: quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque, Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do fogo de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses e nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Nabucodonosor se encheu de furor e de ira, em outras palavras, e mandou jogar aqueles homens dentro do fogo ardente e aqueceu 7 vezes mais a fornalha, como nunca tinha aquecido. E jogaram aqueles homens dentro desta fornalha, que até os próprios homens que jogaram estes 3 homens acabaram morrendo. Mas os 3 que foram jogados, que foi Sadraque, Mesaque e Abednego, não morreram. Eles caíram atados dentro do forno, com suas capas, seus calções e seus chapéus e seus vestidos, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. Mas aconteceu algo que espantou o rei Nabucodonosor, que está escrito desta maneira no versículo 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitões: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: verdade, ó rei. Respondeu e disse: que foi, Nabucodonosor? Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do fogo de fogo ardente, e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, e ajuntaram-se os sapatras, prefeitos, os presidentes, capitões e rei. Contemplando estes homens, viram que o fogo não tinha tido poder sobre algum sobre eles, e nenhum sobre seus corpos, nenhum só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, e nem suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. E falou Nabucodonosor: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque, Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não queria cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem e nem adorasse a algum outro Deus, senão o seu Deus. Nessa palavra, aprendemos da seguinte maneira: havia um rei, e esse rei adorava outros deuses, não adorava o Deus vivo, o Deus verdadeiro. E havia 3 homens que estavam na província deste rei, que eram sábios, mas estando em toda aquela riqueza daquele reino, não se prostraram diante do rei
preferiram morrer pelo seu Deus, pois eles diziam que não adorariam a outro Deus além do Deus verdadeiro. E esse Deus é o Deus Pai, que eu me refiro. Quando o rei Nabucodonosor viu que tinha 4 pessoas dentro daquele fogo de fogo ardente, o outro, que era semelhante ao filho dos deuses que ele se referia, era o próprio Deus que estava dentro da fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego, pois ele não deixaria os seus filhos sozinhos, e mesmo que aqueles homens fossem mortos, eles preferiram morrer por amor ao Pai, para mostrar para as pessoas dessa terra que elas não são deuses, que elas não são nada sem Deus, pois quem somos nós sem Deus? Se no princípio Deus disse, haja luz, e houve luz, da mesma maneira quando Deus fez o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, quem somos nós sem Deus? Se somos barro, se somos feitos de barro, somos apenas um boneco feito de barro, mas quando Deus simplesmente soprou em nossas narinas o seu espírito, deu vida a nós, nós somos como o quebra-cabeça que falta uma peça, e essa peça é Deus. Mas a verdade é, será que você vai escolher os deuses que as pessoas deste mundo querem seguir? Os deuses de pedras, os deuses de barro, os deuses de metal, os deuses aleatórios que muitas pessoas fazem para si mesmo, dizendo que são deuses que ajudam? Ou vocês vão adorar o Deus Pai, o verdadeiro Deus que criou os céus e a terra? Ou que vocês vão fazer? Usar os seus dons para ganharem um mundo? Para ganharem as pessoas? Para ganhar dinheiro? Ou para simplesmente trazer pessoas para Deus? Trazerem pessoas para também serem filhos de Deus. Está escrito em João, capítulo 1, versículo 10 em diante. E o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Entendemos da seguinte maneira esse capítulo que está escrito em João, que Deus veio ao mundo, mas as pessoas o rejeitaram, simplesmente para fazerem suas próprias vontades. Rejeitaram, pois escolheram o mal, mas aqueles que o aceitaram, estes foram feitos filhos de Deus, e Deus simplesmente se tornou o seu Pai. Assim Deus diz, o que você quer ser? Você quer ser o meu filho? Você quer ser minha filha? Ou simplesmente quer ser escrava do sistema deste mundo? Ser escrava das correntes do pecado deste mundo? O que você quer ser? Pois se você decidir seguir a Cristo, se você receber Deus, Ele te tornará filho, e você estará com Ele naquele dia, ao lado direito de Deus. Pois também está escrito em João, capítulo 14, versículo 6, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Qual caminho você vai escolher? O caminho largo, espaçoso, que leva à perdição, ou o caminho estreito, aquele pois que é de renúncia, abandonando todas as coisas erradas deste mundo, abandonando o pecado e toda a escravidão, todas as correntes que te prendem a este mundo, que te estão puxando para o abismo. O que você vai escolher? Quem você vai seguir? Aos homens ou a Deus, que é o seu verdadeiro Pai? Pois novamente, em outra palavra que está escrito na Bíblia, em Marcos, capítulo 10, versículo 46 em diante, o cego de Jericó, está escrito desta maneira, depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos em uma grande multidão, Bartimeu o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam, para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parando disse,
e o chamasse, chamando o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguiu a Jesus pelo caminho. Aqui vemos um homem que estava desprezado, o homem que estava na rua mendigando, que estava no caminho pedindo dinheiro e percebeu que Cristo Jesus estava passando por aquele caminho. Mas diferente de muitas pessoas que ignoram as pessoas deste mundo, que não ajudam a muitos deste mundo, quando Cristo Jesus ouviu o cego dizer: filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele parou. Assim é Deus, parando para ouvir você, esperando você tomar uma decisão. Qual decisão você vai tomar? Por isso Cristo disse: que queres que te faça? É Deus esperando você tomar uma decisão para se tornar filho de Deus, pois Ele não obriga ninguém. Por isso disse: que queres que eu te faça? Será que você vai fazer da seguinte maneira como o cego Bartimeu fez, que disse: que eu tenha vista? Ou em outras palavras, que você vai dizer: eu quero ser salvo? Porque se você disser: quero ser salvo, Cristo então salvará você. E naquele dia você estará com todos os seus irmãos. Aqueles que servem de verdade a Cristo Jesus estará também junto com Cristo Jesus ao lado direito de Deus. Pois assim como o vaso do oleiro, também o gadareno, Sadraque, Mesaque e Abednego, o cego de Jericó, Cristo Jesus não os abandonou. Cristo Jesus não irá abandonar você se você o aceitar como seu Salvador. Ele está esperando por você. E a prova disso é que você ainda está vivo. A prova disso é que você ainda não pereceu, pois se tivesse perecido, aonde você estaria? Você já se respondeu essa pergunta? Muitos já sofreram acidentes, muitos já tomaram tiro, muitos já foram viciados, muitos já foram presos pelas correntes do pecado. Mas a decisão de querer ser liberto é você decidir. Então decida seguir Cristo Jesus e Ele salvará você e mudará a sua história. Deixo essa palavra para todos aqueles que puderem ouvir, pois Cristo Jesus não deixará você sozinho dentro da fornalha e nem mesmo na tempestade. Cristo Jesus estará com você e aonde você clamar por Ele, Ele o ouvirá. Lembre-se, Cristo Jesus está esperando por você, esperando você tomar uma decisão de se tornar filho de Deus. Se Deus falou com você nessa mensagem, ajude-me a espalhar a palavra de Deus. Compartilhe com seus amigos e familiares para que eles tenham a chance de conhecer Cristo Jesus, pois só Ele pode mudar a sua história.